eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 11. Por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, nós vamos ver a partir do primeiro verso, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor Jesus, Ele estava mostrando para os seus discípulos que Ele orava, depois Ele descia do monte e ensinava. Orava, falava com Deus, logo em seguida Ele ensinava a palavra. Ele fazia os milagres, mas antes Ele falava com o Pai. Os discípulos sabiam que apenas os sacerdotes naquele tempo falavam com Deus. Somente os sacerdotes entravam no templo e podiam falar com Deus. Mas os discípulos falam assim: Jesus, será que nós podemos também falar com Deus como o Senhor fala? Será que nós podemos chegar diante de Deus, falar com Deus, e será que Deus vai nos ouvir? Será que Deus vai falar conosco como Deus fala com o Senhor? Será que nós podemos ouvir o que Ele fala? Nós queremos isso, Jesus. Nós queremos viver essa experiência. Nós sabemos que o Senhor fala com Deus, e porque o Senhor fala com Deus, grandes coisas acontecem. Nós queremos também, Jesus. Tem jeito? Como é que a gente pode orar? Como é que a gente pode falar, manter esse diálogo com o Pai? E Jesus começa dizendo assim: quando orardes, Jesus nos dá um modelo. Jesus nos leva, não é necessariamente para que a gente repita as mesmas palavras, mas para que a gente tenha o entendimento daquilo que Ele está nos ensinando. Ele diz assim: quando orares, diga: Pai nosso, Pai, meu Pai. Ou seja, entenda que você tem um Pai, que você tem um Pai que não é apenas seu Pai, mas é o nosso Pai. É aquele que está no céu, é aquele que cuida de nós, é aquele com quem nós podemos falar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas ansiedades. Ou seja, nós precisamos saber que nós temos um Pai. Preste atenção, querido, se você tem um Pai, o seu DNA é desse Pai. Ou seja, você precisa saber que você tem um Pai, e é um Pai celestial. Se você perguntar assim: qual é a sua origem? Se alguém te perguntar qual é a sua origem, você pode dizer assim: eu tenho um Pai celestial. A minha origem é esse Pai. Então, eu posso falar com esse Pai. Esse Pai vai me ouvir. Esse Pai vai me ensinar. Esse Pai vai me orientar para o meu dia a dia. Jesus diz assim: Pai nosso que está no céu. Esses dias eu vivi uma experiência maravilhosa. Alguém me passou um programa de computador, e nesse programa, não é nenhuma novidade, mas nesse programa é aquele que você tem uma foto de satélite, e o satélite, você digita a cidade, a rua, e esse satélite, ele vai procurando a cidade, depois procura a rua e mostra as casas. Entenda uma coisa: ele está lá no alto,
A cidade é vista do alto, as casas são pequenas, não é verdade? A cidade se torna pequena, mas lá do alto tem como ver toda a cidade. Sabe o que a palavra está falando? Que nós temos um Deus que lá do alto, Ele vê todas as coisas, Ele conhece as suas dificuldades, Ele vê pequenininho o seu problema, Ele vê, meu querido, as suas ansiedades. Por quê? Porque Ele é um Pai que está onde? Que está nos céus. Então, dos céus, Ele é capaz de ver todas as coisas, Ele é capaz de ver você, Ele é capaz de te entender. Por quê? Porque Ele é um Pai que, sobretudo, te ama. Então, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Olha que coisa maravilhosa. Nós dizemos assim: Pai, o seu nome é santo. Nós precisamos entender isso. Quando nós mencionamos o nome de alguém, né, quando você fala o nome de alguém, você pensa no rosto daquela pessoa, não é assim? Você lembra se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, se a pessoa é mais ou menos, e você diz assim: olha, o fulano é assim. Quando nós dizemos assim, Pai nosso, nós lembramos que nós temos um Pai que é bom, que é um Pai celestial, que é um Pai que sobretudo nos ama. E porque Ele nos ama, e porque nós somos filhos, nós precisamos parecer com esse Pai. Por isso que nós ouvimos a palavra, o filho precisa aprender a parecer-se com o Pai. Deixa eu falar uma coisa para os amados. Quando alguém tem um ídolo, ele adora aquele ídolo, ele vê tudo sobre aquele ídolo, ele lê tudo. Alguns procuram até se vestir, não é assim? Já viu alguém por aí que se parece com Michael Jackson? Eu já vi alguns. Já viu alguém que parece com um cantor tal, que parece com um ator tal? Ele passa a se parecer, por quê? Porque ele vê tudo a respeito daquela pessoa, ele procura assimilar o que aquela pessoa faz, como é que ele fala, enfim. Mas não é disso que eu estou falando. As pessoas que assim o fazem, acabam ocupando um lugar que não é para o ídolo, mas o lugar que existe na nossa alma, no nosso coração, é para o Senhor. As pessoas passam a se parecer com o ídolo. Preste atenção. Quando você adora a Deus, quando você reconhece a Deus como Pai, você passa a se parecer com Deus, ou seja, a ter o caráter de Deus. Por quê? Porque é a Ele que você adora, porque é a Ele que você busca, porque é as coisas dEle que você passa a ouvir e busca a entender. O que é que Deus está dizendo? Deus está ensinando a você que quando você o adora, você passa a ser como Ele é. Por quê? Porque você é uma filha de Deus, porque você é um filho de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas a palavra diz assim: santificado. O seu nome, Senhor, precisa ser santificado. Todas as coisas têm duas origens: ou elas vêm de Deus, ou elas vêm do diabo. Preste atenção. Ao fazer algo, procure identificar no seu coração: isso vem de Deus ou isso não vem de Deus? Se isso vem de Deus, eu quero para a minha vida, porque eu sei que vem do meu Pai. Se isso não vem de Deus, eu preciso tirar da minha vida. Por quê? Porque não vem do meu Pai, não vem daquele que me ama, mas vem daquele que vem para roubar, matar e destruir. Mas eu preciso ser edificado, por isso eu preciso identificar o meu Pai, saber que as coisas vêm dele. E Jesus estava ensinando aos discípulos: venha a nós o teu reino,
o que é o reino, queridos. O que é reino? Reino é poder, reino é domínio, reino, entenda o que eu vou te dizer, reino é território. E que território é esse? É o território de Deus que se instala dentro do meu coração, dentro do seu coração. E onde você for, ou por onde você andar, na verdade você torna-se um arauto, você se torna um representante, você se torna um embaixador de quem? Do reino de Deus. Por isso que Jesus diz assim: venha o teu reino. O que é o reino de Deus? Ou o que é que tem no reino de Deus? Será que no reino de Deus tem enfermidade? Será que no reino de Deus tem pessoas usando droga? Será que no reino de Deus tem pessoas cometendo adultério? Tem pessoas se separando? Será que no reino de Deus tem pessoas difamando? Será que no reino de Deus tem corrupção? Não. No reino de Deus tem alegria. No reino de Deus tem paz. No reino de Deus tem saúde. Por isso Jesus diz assim: venha o teu reino. Por quê? Porque se o reino de Deus estiver sobre a sua vida, onde você entrar, vai ter saúde, vai ter alegria, vai ter paz, vai ter gozo. Onde você passar, as coisas de Deus acontecerão através de quem? Através da sua vida. Por isso que Jesus diz assim: venha o teu reino, que o teu reino venha sobre nós, que o teu reino venha sobre nós. Por quê? Porque tu és santo, o seu nome é santo. A palavra de Deus nos fala em Isaías capítulo 6, verso 3, que Isaías, o profeta, ele teve uma visão, e a visão é que ele estava diante do Senhor, e ele viu os anjos, ele viu os querubins, que adoravam a Deus, e eles diziam: santo, santo, santo. Eles diziam a Deus: tu és santo, tu és santo, tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória, tu és digno de todo poder, tu és digno de toda a majestade. A palavra diz que os umbrais do templo começaram a se estremecer. Por quê? Porque ali estava a presença de Deus. Amados, quando a gente para orar, quando a gente começa a falar com o Senhor, necessário se faz que os umbrais do templo se movam e que Deus comece a fazer coisas na sua vida. Você não pode voltar para a sua casa do jeito que você veio, a sua vida não pode continuar sendo a mesma. Por quê? Porque nós estamos falando com um Pai que é santo e que o reino dele está vindo sobre a nossa vida. Onde você for, você estará levando o reino de Deus. Não esqueça disso. As suas palavras devem ser palavras que são provenientes de onde? Do reino de Deus. O que você fizer enquanto homem, enquanto mulher de Deus, deve ser referente às coisas do Senhor. Feche seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Tu és o nosso Pai celestial. Que o teu reino venha sobre nós, papai. Que o teu amor venha sobre nós, Pai. Que o Senhor perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados. Assim como nós decidimos também a liberar no reino espiritual aqueles a quem nós havíamos aprisionados. Pai, e nesse dia de hoje nós clamamos, Senhor, que o teu reino de saúde, que o teu reino de paz, que o teu reino de prosperidade, que o teu reino de alegria venha se manifestar sobre as nossas vidas, venha se manifestar sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Pai, nós clamamos, nós pedimos na autoridade do nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós pedimos.